Olá, vamos lá, dando continuidade, né, aqui ainda como introdução, relacionamento com o gestor. E aí, quem é o gestor, né? Eu tenho lá no CNES, nós vamos falar aí dentro do segundo ou terceiro módulo à frente, a gente fala do CNES, ou CNES, né? Algumas pessoas falam do CNES ou CNES, né? Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Bom, o que eu tenho de relacionamento? Primeiro, né? Quem é o gestor? Se o meu hospital, ele tem uma contratualização, um contrato com a Secretaria Municipal, significa que o meu gestor é o município. Se o meu hospital é com o Estado, ou seja, o meu hospital é estadual, quem é o meu gestor é o Estado. Bom, o que a gente tem aí de importante, né? O médico supervisor é o profissional por parte do meu gestor que vai supervisionar as contas. Então, se eu falo de uma IH, o médico supervisor deveria, não é comum, é comum a gente ainda encontrar alguns lugares que o médico supervisor não vai até a instituição. Mas deveria o médico supervisor ir até a instituição. Para quê, né? Pensa, vamos imaginar uma IH como um cheque em branco. Então, quando eu tenho o número do cheque, quando eu tenho o número da IH, quando eu tenho o SAIOT, que alguns falam, ou a IH autorizada já, né? Mas ela preenchida, ela é escrita, o paciente está aqui previsto para tratar de pneumonia. Bom, feita toda a digitação, que é após a alta do paciente, sei lá, o paciente ficou 7 dias internado, esse prontuário chegou no faturamento, o faturamento pega então, vai olhando o prontuário, ó, além da pneumonia, esse paciente ele teve aqui um hemograma, ele também teve um ultrassom, ele também teve uma tomografia, ele teve um curativo, sei lá, tudo que foi utilizado com o paciente, ele ficou na UTI, então é uma diária de UTI, tudo que é faturável, né, tudo que é digitado na conta, eu vou colocar no meu sistema interno ou mesmo direto no SysH01 e vou mandar essa produção. Quando eu encaminho, quando ela está toda digitada dentro do SysH01, tem como eu gerar o espelho da EH. No final ali do espelho tem um espaço para assinatura. Deveríamos ter no espelho da EH, ou seja, pós a digitação, a assinatura do diretor clínico do hospital ou do médico responsável por parte do hospital e também a assinatura do médico supervisor. É ele, médico supervisor, por parte do gestor, falando, olha, olha DataSUS, olha aí, esse paciente tratou de pneumonia e está tudo de acordo, pode pagar. Pensando, voltando à ideia do cheque, é um cheque empresarial que tem que ter 2 assinaturas, em alguns casos. Então, eu tenho a assinatura do paciente, para poder dizer que ele foi lá. Então, está no prontuário a assinatura do paciente ou do responsável. Tem a assinatura do médico supervisor e, por último, assinatura do médico responsável do hospital e, por último, do médico supervisor dizendo que está tudo ok. A presença do médico supervisor no hospital, ela é favorável para que ele possa, inclusive, apoiar o hospital do tipo, ó, o prontuário está sendo aqui previsto como pneumonia, mas houve uma mudança. O médico supervisor ele consegue identificar isso. O paciente ele tratou aqui, na verdade, ó, depois do 3º dia apresentou uma infecção bacteriana, então nós vamos fazer uma substituição, trocar o procedimento. O médico supervisor também, ele está para poder bloquear ou autorizar alguns procedimentos especiais, por exemplo, curativo de grau 2. Se a gente olhar aqui na SIGTAP, curativo de grau 2. Curativo, vamos lá. Curativo. Só de colocar curativo, a gente tem as opções aqui, eu vou pegar aqui curativo de grau 2. O que é o curativo de grau 2? Um procedimento que, para o ambulatório, BPA individualizado, para hospitalização, ou seja, internação, AH, ele é um procedimento especial que paga R$ 32,40. Bom, tem algumas regrinhas para se entender, compreender que aquele procedimento realmente foi um curativo de grau 2. Por regra, eu tenho lá alguns hospitais, algumas secretarias, alguns gestores, alguns médicos supervisores, ou seja, quem é o gestor, né? Ele coloca como regra,
para eu poder aceitar, para eu poder considerar como grau 2, eu preciso ter descrito tal utilização de material ou pomada, precisa de ter bem definido o tempo que foi o trabalho, né, por parte da enfermagem para poder então realizar esse curativo, a extensão, tem que ter essas descrições e eu ter ainda no hospital a comissão de curativo. Tá, isso aí é uma regra definida lá pelo seu supervisor. Tem local, tem município que não, tem contrato que fala, olha, eu vou te pagar realmente curativo de grau 2 em todos os casos que couber um curativo mais elaborado, ao paciente diabético, o paciente ortopédico, pós-cirurgia, essas coisas. Mas para tudo que é obstetrícia eu não pago, aí já vai separando. Então, quem define isso, se não está muito claro no contrato, é o médico supervisor quando ele está avaliando a conta. Então a gente tem que ter um bom relacionamento, não é um relacionamento de agradar, né? Eu tenho que ser gentil com o meu supervisor, com a minha secretaria, porque eu quero que eles autorizem tudo. Não, é ter um relacionamento para poder entender que o gestor tem, ele efetivamente, o poder de autorizar ou não algum determinado procedimento. Inclusive, aí é importante, eu tenho liberações de críticas. Ó. Aqui eu tenho curativo, vou pegar esse próprio exemplo. Quantidade máxima, 31. Admite liberação de quantidade. Aí por que tem 31 como limite? Porque o mês tem 31 dias, né? Tem meses com 29, 28, 29, fevereiro quando é bissexto, 30 e 31. Mas e se o paciente faz 3 curativos por dia e ficou 30 dias internado? Vai passar? O que eu tenho que fazer? Ter todas as evidências e pedir o médico supervisor para autorizar. Bom, relacionamento com o gestor, essa fala bem simples, bem objetiva. Espero que você tenha compreendido. Seja um apoio aí, muitas vezes, para você que já é faturista, talvez tenha enfrentado, não é possível, esse médico de novo veio cortar, é papel do médico supervisor autorizar o pagamento somente do que efetivamente está evidenciado que foi necessário, inclusive, ser feito e que foi realizado. Para poder fechar, eu pergunto a você, quantas vezes você não se deparou olhando para aquele cupom que vem do supermercado, que sai ali da compra, né? Você olha o cupom para poder ver, mas que estranho, o valor deu acima do que eu esperava. Aí você vai conferir lá no cupom para poder ver se tudo que efetivamente está sendo cobrado é o que você pegou e até mesmo se os preços estão de acordo com o que estava combinado. O preço combinado está onde? Lá na identificação do material, do produto, né, que você está comprando no supermercado. E quando você faz isso e você tem uma desconfiança, você questiona com o caixa, olha, está cobrando 2 vezes aqui um produto, bipou mais de uma vez e tá. Isso é uma auditoria. Nós, na nossa vida pessoal, você na sua vida pessoal, deve fazer supervisão em diversos momentos. E esse é o trabalho do médico supervisor. O gestor, a Secretaria Municipal de Saúde, também tem esse mesmo objetivo de não penalizar, isso é que é importante, mas sim de ser justo em autorizar o pagamento do que efetivamente foi realizado. Bom, a gente se encontra aí nos próximos vídeos, eu espero ter contribuído, reforçando aqui, e eu vou deixar algum local ali para, se você já teve alguma dificuldade com o médico supervisor, coloca aí para nós, para a gente poder ver como a gente pode contribuir. Forte abraço e até mais.